Irmãos, antes de eu começar, a gente está rindo aqui, mas acho que a gente vai terminar chorando, tá? De novo, pastora. Eu estava aqui assistindo o culto ali e eu estava quase orando para Deus matar quem estava pregando aqui. Ô Deus, leva ele, arrebata ele. Normalmente a gente vem com algumas mensagens prontas e eu já tinha uma só, dessa vez uma só. E eu falei, Deus, é essa, a única ovelhinha. Aí todos os pastores que passaram aqui, passaram pela mensagem que o Senhor falou comigo. Por um lado eu fico triste, porque eu falo, poxa, agora o pessoal que está desde o começo vai falar, não, já ouvi isso aí tudo. Mas por outro eu fico contente, porque é o Espírito Santo comunicando a mesma coisa. E eu fico feliz por isso. Amém? Mas antes de eu começar a mensagem, quem tem um relógio de pulso aí para me emprestar? Se for um homem, melhor ainda, um relógio de pulso. Quem tem? Aí, beleza, chegou um ali. Obrigado. Posso ficar até o final do culto, ou até a metade do culto? Nem é seu, é dela. Então tá bom, obrigado. Vocês devem estar perguntando assim, para que esse relógio, né? Quem está se perguntando, para que esse relógio? É para nada, é só para chamar sua atenção mesmo. Porque você estava dormindo praticamente. Quem quase cochilou aqui em alguma mensagem? Aí, ó, confessa seu pecado igual eu. Irmãos, eu não sei se alguém viu, mas eu dei umas 2 pescadas. Né? Na hora que eu vi, eu já fiz cara de crente maduro, né? Opa, não, tô acordado. Eu sei. Eu não estava orando, não. Eu estava cochilando mesmo. Eu queria que nessa manhã, não que a gente não faça, né? Mas que a gente tenha um entendimento do culto racional. Eu quero, bem brevemente, tratar aqui essas 2 expressões. Culto racional. Diga culto racional. Isso aqui é só a título de introdução para a gente começar a mensagem. Culto fala de entrega, fala de oferta. Acho que foi o pastor Ney que falou agora há pouco aqui, né? Que o altar, se a gente for levar ao pé da letra, irmãos, a gente ia ter medo de até subir aqui. Literalmente, muito medo mesmo. Porque quem ia para o altar não voltava. Né? Foi o que ele falou aqui, é verdade. E ele deu um exemplo muito claro. Falou assim, pergunta para aqueles cordeiros, para aqueles animais, para aqueles novilhos que iam para o altar. O que era o altar? Né? E então o culto é entrega. Diga, culto é entrega. Mas o culto também fala de cultivo. Né? Hoje, graças a Deus, a gente não é fulminado no altar, mas fala de uma entrega que a gente precisa também cultivar. E racional fala de algo que a gente está entendendo. Aí você pensa assim, poxa, então se é racional, então quer dizer que eu não posso chorar no culto? Pode. Eu mesmo chorei em todas as pregações aqui, em todos os louvores. A diferença está, será que aquilo que nós choramos é apenas emoção ou vai mudar as nossas vidas mesmo? Porque senão foi só emoção, mas se muda a vida, aí é um culto racional que a gente está entregando ao Senhor mesmo. Quem está ofertando a Ele. E ultimamente o Senhor tem me pegado de uma forma tão forte aqui, nos cultos que nós temos participado, entregado ao Senhor. E eu espero que dessa vez também não seja diferente, que nós possamos juntos entregar ao Senhor o melhor culto. Tudo. Toda a tua atenção, todos os teus pensamentos. Acho que foi o Samuel, né, que começou falando aqui, para a gente esquecer daquilo que está lá fora, irmãos. Você tem problema, eu tenho problemas, mas aqui nós estamos para olhar só para Ele e aprender dele. Amém? Eu tentei pensar no título para essa mensagem, mas eu não consegui. Mas a gente vai falar sobre sacerdócio. Amém? Abra sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos a título de introdução. Primeiro, Êxodo 19, versículos de 3 a 6. Êxodo 19, de 3 a 6. Eu vou pedir, por favor, na NVT, que aí eu vou conseguindo acompanhar aqui também. Obrigado. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Oi? Lá de cima, o Senhor o chamou e disse... Vamos lá, gente, é Deus falando com Moisés. Ele fala, Moisés, transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel, vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora,
se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Eu não sei você, mas eu consigo enxergar aqui um apelo da parte de Deus. Moisés, fala para o povo que eu tirei eles do Egito, e eles sabem como foi que eu tirei, como mão poderosa eu tirei aquele povo do Egito, só que eu não tirei por qualquer forma, eu não tirei por qualquer coisa. Moisés, eu tirei para que eles sejam minha nação santa, um povo escolhido. Eu quero que eles entendam, Moisés, que eles têm um Deus agora. Dentre todos os povos da terra, Moisés, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para poder cuidar, para poder andar com vocês. É tipo Moisés, Deus falando para Moisés assim, Moisés, vê se eles topam esse convite. E esse convite está aberto para nós até hoje. Igreja, vocês topam esse convite de ser esse povo escolhido por Deus, essa nação santa, esse reino de sacerdotes? E aí, o versículo 8 vai falar assim: todo o povo respondeu a uma só voz. Diga assim: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Isso. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Irmãos, quando Deus fala algo para nós, é natural que a nossa resposta seja como a do povo. Não, nós vamos fazer tudo, Deus, que o Senhor falou. Não, Deus, o Senhor falou, vai ser o Senhor que quer que a gente seja o teu povo. Não, Deus, a gente vai ser. Deus dá uma palavra para nós no culto de domingo, no culto de quinta, e você fala, uau, Deus, é isso. Só que o culto de domingo, o culto de quinta acaba. Aí chega a hora da verdade, que é a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a sexta. E para esse povo de Israel, a verdade chegou no Êxodo 20. E aí eu quero ler o versículo 18 e 19. Êxodo 20, 18 e 19. Quando o povo, diga o povo. Vamos lá, igreja, o povo. Isso. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Poxa, mas a gente acabou de dar uma resposta positiva. Não, Deus, vamos lá, a gente vai fazer tudo o que o Senhor quiser. Só que aí na hora que Deus coloca eles à prova, e quando Deus coloca a gente à prova, a gente fica à distância, tremendo de medo. Porque a gente vem no culto e a gente é empoderado com fé. Mas na hora de sair daqui na segunda-feira e exercer essa fé, a gente fica tremendo de medo. Disseram a Moisés, Moisés, fale você conosco que ouviremos. Mas não deixe que Deus fale diretamente com a gente. Por quê? Porque a gente vai morrer. Porque, Moisés, é melhor que você morra. Moisés, é melhor que você fale direto com Deus. Se alguém tiver que morrer, que seja você. Se alguém que tiver que ir à linha de frente da batalha, que seja você, Moisés. Se alguém tiver que dar a cara a tapa, Moisés, que seja você. E entenda bem, eu não estou aqui querendo que você migre essa figura de Moisés única e exclusivamente para os pastores dessa igreja. Eu estou falando para pessoas que nós terceirizamos o serviço. Terceirizamos responsabilidades. Acho que eu falei domingo, no último culto que eu preguei. Às vezes a gente está terceirizando a responsabilidade para os professores da escola. Para os políticos, vereadores, prefeito. A gente está terceirizando. Oh, vai você resolver os problemas das demandas da sociedade. Nós não. Não. Vocês vai lá, resolve os BOs, aí você passa para nós como é que foi. Só passa o histórico. E a gente acostumou a fazer isso. Porque na hora de dar uma resposta para o Senhor, na hora da emoção, que aí eu falo que não é o culto racional, é um culto emocional, a gente fala, não, Deus, pode contar com a gente. Só que aí na hora de colocar a prova, na razão, a gente não testifica isso. Mas isso aqui é só um pano de fundo ainda, porque eu quero ler agora Esdras, capítulo 1, de 1 a 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá.
quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que Deus esteja com vocês. Onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, diga sacerdotes. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Agora eu quero dar uma pausa em Êxodo e a gente vai lá para 1 Pedro 2,9, que é um texto que você conhece muito bem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, lembra daquele pedido que Deus falou lá no Êxodo 19? Jesus vem, vive uma vida reta, íntegra, cura pessoas, restaura pessoas. Ele é preso injustamente, ele é crucificado, ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e o que nos dá a certeza da nossa vida com ele é que ele subiu aos céus também. E aí, vem o apóstolo Pedro e fala assim: agora, diante de tudo isso, aquilo que Deus queria fazer lá com Moisés, através de Moisés, lá no Egito, ou lá em Jerusalém, lá atrás, eu quero estabelecer agora. Vocês, porém, agora não tem como mudar mais. Vocês, porém, são um povo escolhido, porque antes tinha um véu, agora não tem mais véu. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Agora nós temos esse acesso, esse privilégio. Irmão, vamos lá. Nós não morreríamos por nós mesmos. Talvez você não morreria nem por as pessoas da sua casa. Talvez você não morreria pelo seu vizinho. Mas ainda quando nós éramos inimigos de Deus, Cristo se entregou por nós. Hoje nós temos paz com Deus. Somos amigos de Deus. Corredeiros com Cristo. Temos uma mesa que podemos sentar. Olhar para o dono dessa mesa e chamá-lo de Pai. É um privilégio para nós. Houve o tempo em que os israelitas eles ficaram cativos no Egito, você lembra? Ficaram cativos no Egito, e aí Deus levanta um homem, Moisés, para ser o libertador desse povo. E então Moisés começa a liderar esse povo, eu vou resumir bem resumidamente mesmo. Moisés começa a liderar esse povo, e só que é um povo rebelde. E pela rebeldia do povo, por 40 anos, eles ficam rodando no deserto. E chega uma hora que, na hora de entrar, acessar a terra prometida, Deus chama Josué e Caleb para liderar o povo. Irmãos, eu estava estudando e alguns estudiosos vão dizer assim, que o trecho que era que eles duraram 40 anos para chegar, era talvez para ter sido feito em 14 dias, alguns dizem 20, outros até 30 dias. Precisava de 40 anos. Mas a murmuração, ela impede a gente de acessar lugares. A reclamação impede a gente de acessar lugares, ambientes, com a velocidade que o Senhor gostaria que nós acessássemos. E aí você está pensando, não, pastor, mas nós não murmuramos. Murmuramos sim, irmãos. Irmão, por pouca coisa está assim, nossa, meu Deus. Vai falar que você nunca se pegou assim. Bom, isso é indício de pessoas que estão acostumadas a murmurar. E você não se dá conta disso. E pior que você não se dá conta, que tem pessoas que dão conta disso na sua vida e estão vendo você como um cristão fazendo isso. Eram 3 milhões de pessoas vivendo sobre essa situação no Egito, sobre a escravidão. Deus levantou Moisés para servir como libertador e conduzi-los a um novo ambiente chamado Canaã. E depois de 40 anos de peregrinação no deserto, e agora sob a liderança de Josué, eles chegam na terra prometida. E ao chegar lá, Deus dá instruções para eles. Mas, em resumo, o que Deus pediu para eles era obediência. Obediência. É uma obediência que era baseado, o fundamento era o quê? Confiança. Confiar em Deus. Única e exclusivamente. Até hoje é isso que Deus quer da gente. Obediência. Confia nele.
Mas a gente peca nisso, irmãos. O que acontece? Por 40 anos, ou melhor, por 490 anos, eles moraram nessa terra chamada Prometida. Só que foram 490 anos oscilando. Ora está em paz com Deus, ora está em guerra com Deus. Ora está obedecendo o Senhor, ora está desobedecendo o Senhor. Ora está honrando o Senhor, ora está desonrando o Senhor. Chega uma hora que Deus se cansa e permite que eles sejam levados cativos para Babilônia. Diga Babilônia. Se você está acordado com o pastor José, fala, diga Babilônia. Isso. E a Babilônia, ela fala de um sistema que funciona até hoje. E muitos de nós estamos presos nesse sistema babilônico, alguns conscientemente. Eu não sei o que é pior, se está conscientemente ou se está de forma ignorante. Mas se você estava de forma ignorante, agora você vai estar consciente e espero que você não fique, não permaneça. Amém? Amém, igreja? Vou tentar te explicar o que é o sistema babilônico. O sistema babilônico é aquele sistema que te leva a querer trabalhar, porque você precisa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pastor, qual é o problema disso? O problema disso é que custa a sua intimidade com Deus. O sistema babilônico faz você trabalhar, você conquista coisas até, mas perde seu relacionamento com Deus. Não, pastor, mas eu não vivo isso. Vive sim. Você fica 1 hora a mais do seu serviço trabalhando, mas você não tira 1 hora para orar com o Senhor. Separa todas as atividades do seu dia em detrimento de um jogo de futebol. Homem. Champions League. Nossa, eu preciso pedir para o meu pastor, meu patrão me liberar do serviço porque eu preciso assistir. Você quase fica endemoniado se não assistir o jogo. Nós arrumamos tempo para tudo, irmãos. O sistema babilônico faz a gente conquistar, porque nós precisamos conquistar. Eu vi um testemunho, um relato essa semana de um policial. Ele estava na escola de formação, ele está na escola de formação e ele chorando. Eu senti o que ele sentiu. Ele chorando, ele fazendo um vídeo com os colegas de turma dele, da formação de soldados, para prestar uma homenagem para a filha dele, porque era aniversário dela. Só que detalhe, era o 2º ano que, por conta da polícia, ele estava passando longe dela. E aí eu vi os comentários, o pessoal elogiando, dando os parabéns, e eu falei, até que ponto vale perder a família por conta de uma demanda, de um sonho pessoal? Esse é o sistema babilônico, que muitos de nós estamos inseridos, mas não, pastor, eu preciso conquistar. Eu preciso conquistar para dar o bom de melhor para minha família. Não, que sua família precisa de você. Quem te faz pensar diferente disso é o sistema babilônico, irmãos. Você sabia que foram os babilônicos que organizaram isso aqui, ó, que a gente chama de relógio? Foi para isso que eu peguei o relógio, tá? Foram eles que, deixa eu ler aqui para você. Foram eles que dividiram o dia em 12 partes. E posteriormente em 24, né? A gente tem as 24 horas do dia. Foram eles que começaram o início do sistema sexagemal, baseado em 60, que é o quê? Define horas em 60 minutos, os 60 segundos, que você conhece também, e que rege as nossas vidas até hoje. Aí você fala, não, pastor, mas eu não estou preso no sistema babilônico. Está sim, irmãos. Você quer ver um outro exemplo? Quem usa relógio aqui? Quem não usa se controla pelo sol, né? Mas nós usamos o relógio, irmãos, para acordar, para despertar e para acordar. Sim ou não? Sim. Você está com medo de falar, irmão? Você usa o relógio para poder acordar seu filho, para levar ele para a escola. Sim ou não? Porque ele não pode chegar atrasado. Você usa o seu relógio para poder também chegar no horário certo no serviço. Sim ou não? Sim. Você também usa o seu relógio, porque quando dá 11 horas, sua barriga começa a roncar. Ela sinaliza que quê? Você está com fome. Né? Tipo agora. Você lembrou, poxa, pastor, logo agora você vai falar de comida. Mas tem galinhado para você comprar ali. Amém? Então você usa esse relógio para os seus compromissos, reuniões. Nossa, 3 horas da tarde eu tenho uma reunião, não posso faltar. E nós estamos presos nisso aqui. Pastor, mas me explica melhor, eu explico. A gente está preso nesse sistema babilônico porque a gente consegue controlar tudo através desse sistema aqui. Mas a gente não consegue, de novo, separar 1 hora do dia para poder ter espaço na agenda com Deus.
Eu não estou falando aquela agenda que você está viajando de carro e você está orando. Não, eu estou orando todo o tempo, pastor. Não, estou falando aquele tempo que é só você e ele. E de repente você vai chamar esse lugar de monte, você vai chamar esse lugar de seu quarto, vai ser, não sei. Mas eu estou falando tempo de qualidade, irmãos. Porque o sistema babilônico, ele tira a gente desse lugar. Que lugar, pastor? Da intimidade com Deus. E em nome de tantas agendas, a gente não está percebendo que está abandonando isso. A gente não está percebendo que a gente está abandonando o sacerdócio. Tem alguém aí? E aí eu quero ler agora com você Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, versículo 1. Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. Então, o Ciro mandou o povo de Israel voltar, só que ele queria que fizesse uma listagem. Então, ele está lá. Ó. Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade de origem. Pausa. Se você for pegar aqui agora Esdras capítulo 2, você vai ver aquela parte da Bíblia que ninguém gosta de ler. Lembra? Você lembra, né? Que você sempre pulou. Aqueles nomes difíceis, aquelas famílias difíceis. É difícil para nós porque não tem nenhum Silva, nenhum Oliveira, nenhum Souza, né? É só Arrasabias, não sei o que, Nias, Jeconias, esses nomes assim que ninguém quer colocar nos filhos. Mas está lá. Essa listagem vai ter lá. E vai ter números, vai ter profissões, vai ter as famílias respectivas de cada pessoa lá. Enfim. E aí, a gente chega em Esdras, capítulo 2, versículos de 61 a 63. Irmãos, e aqui está o cerne dessa mensagem. Esdras 61, ou melhor, Esdras 2, versículo 61. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes. Diga, 3 sacerdotes. Mulheres, digam 3 sacerdotes. Homens, digam 3 sacerdotes. Igreja, diga sacerdotes. Isso. Eu faço isso para você não dormir, tá bom? Abaías, Acós e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai, de Gileade, e assumido o nome da família dela. 62. Procuraram... Bom, esse aqui é triste. Diga comigo, eram 3 sacerdotes. Aí o versículo 62. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como... 63. O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para quem? Até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando o Urim e o Tumim. Isso fala de sacerdotes que estavam se movendo, se movendo no sistema babilônico. Irmão, isso aqui é para nós, tá bom? Diga assim, essa palavra é para mim. Porque aquele texto de 1 Pedro 2,9 que nós lemos, e você tomou posse disso, amém? O que fala lá? Reino de sacer. Então é para nós. Esse sistema babilônico que está nos consumindo, será que também não está nos colocando nesse mesmo lugar? Vou te explicar o que é o contexto. Está indo todo o povo lá, imagina uma fila enorme, irmãos. Imagina que lá aqui é Babilônia, só imagina, tá bom? Aqui é Babilônia, todos nós aqui vamos voltar para Israel. Israel é o pátio. E aí, vai indo, todo mundo vai indo. De repente, chegou 3 famílias de sacerdotes. Imagina que é você e mais 2 pessoas que estão do seu lado aí. Vocês, cada um representa uma família. E chega na hora lá, irmãos, eles perguntam, quem são vocês? Ah, eu sou fulano. O que vocês são? Sacerdotes. Ah, sacerdotes? Irmãos, sabe o que é mais constrangedor? Se você ler esse capítulo 2, que é um capítulo chato de você ler, você não vai enxergar o que aconteceu com essas 3 famílias. O que aconteceu?
os fiscais, aquelas pessoas que estavam na hora lá, tipo, imagina, estão anotando daqui. Você é sacerdote? Ah, é. Então me prova. Deixa eu olhar aqui nos registros. Irmãos, não fala que fez isso com as outras famílias. Mas para esses sacerdotes fizeram. É tipo assim, você é sacerdote, mas está se movendo no sistema babilônico? Você é sacerdote, mas você conseguiu chegar até aqui, no sistema babilônico? Você é sacerdote mesmo? Não, nós somos sacerdotes. Tá bom, então me prova. Me mostra que você ainda está queimando por Jesus. Me mostra que você ainda tem lenha. Me mostra que você ainda tem frutos que dizem que você é sacerdote. Agora fica para nós essa mensagem. Se chegam aqui agora, porque nós somos reino de sacerdotes, como é que nós vamos provar para as pessoas que nós somos sacerdotes diante de Deus? Irmãos, o pastor Gerson falou na mensagem dele. Antigamente nós sabíamos quem era o crente. Porque o crente, ele andava de calça social, chinelo e uma bermuda, uma Bíblia debaixo do braço. 3 horas da tarde. E andava como se estivesse na passarela. Hoje o crente não usa mais a Bíblia de papel. O crente usa iPad. Ele usa o celular. Não coloca mais debaixo do braço, ele coloca no bolso. Como o pastor Gerson falou, não tenho nada contra isso. Até porque eu faço uso disso. Mas hoje a gente não consegue diferenciar o crente do não crente, nem mesmo na forma de falar. Nem pelas vestes. E aí eu fico imaginando esses fiscais chegando, olhando para essas 3 famílias, falando, cara, vocês não têm cara de sacerdote. Vocês são sacerdotes e não mudou nada nesse sistema babilônico? A conta não está batendo. É a geografia que o pastor Ney falou. Tá, pastor, mas não dá para fazer nada na Babilônia. Dá, conversa com Daniel. Conversa com os amigos dele na fornalha. E eram jovens. E os sacerdotes? E eu e você? Você e eu. Irmãos, que desculpa a gente vai dar para Deus? Que desculpa que a gente vai dar para as pessoas? Por não estarmos exercendo o sacerdócio como deveríamos estar exercendo. Porque é bonito a gente falar, essa chama não se apaga e não se apagará, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas é triste quando a gente não quer pôr a lenha. É triste, mais ainda, quando a gente quer que outra pessoa coloque a lenha em nosso lugar. O Moisés. Não, Moisés, vai você, porque a gente não. Vai que a gente morre, né? Reino de sacerdotes, somos nós. Somos nós. Esse capítulo 2 que nós lemos, ele apresenta um relatório de mais de 40 mil pessoas que voltaram da Babilônia para a reconstrução do templo em Jerusalém. Esse capítulo apresenta os nomes, a quantidade de pessoas e as suas profissões. A reconstrução do templo e da adoração exigia sacerdotes verdadeiros. Dentre as pessoas que estavam se apresentando, essas 3 famílias estavam lá. Só que o nome delas não se encontravam nos registros. Eles não estavam qualificados a servir como sacerdotes, irmãos. Irmãos, irmãs, amigos em Cristo Jesus. Já pensou a gente chegar nesse lugar das pessoas olharem para nós e falar assim, você não está qualificado a exercer sacerdócio. Eu olho para a tua casa e não vejo uma casa sacerdotal. Não. Você é só mais uma família comum. Não, você não queima, não. Você pode parecer crente, sacerdote da igreja, mas aqui na rua, aqui no trabalho, não, irmão, vai falar que você não conhece. Se você não conhece, é você essa pessoa, tá? Se você falar que você não conhece uma pessoa que envergonha o reino dos céus, que você não tem coragem nem de chamar alguém para ir para a igreja e sentar do lado dela. Você fala, não, a pessoa vai desviar. Pode ser a melhor mensagem do mundo, a pessoa pode ser ter a melhor receptividade do mundo, mas sentado lá dessa pessoa aqui... Irmãos, é muito sério o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de homens de Deus, ou que deveriam representar o Senhor, mas que não conseguiram provar que eles eram
homens de Deus. Como que a gente ficaria nessa situação? Será que a gente seria aprovado de primeira? Do tipo, cara, não preciso nem olhar seu nome na lista. Você tem cara de sacerdote, você se veste como sacerdote, você fala como sacerdote, seu comportamento é como sacerdote. Vai com Deus. Ou ia falando, não, para. Deixa eu olhar aqui se seu nome está na lista de quem é sacerdote. Irmãos, isso é muito sério, a gente precisa pensar sobre isso. Porque o sistema babilônico está levando a gente a abandonar o sacerdócio, a negligenciar o sacerdócio, a omitir o sacerdócio. E será que encontrariam provas suficientes para dizer que nós somos homens e mulheres de Deus? Será que quando a gente sai daqui para fora da igreja, a gente está mudando as demandas da sociedade ou está continuando do mesmo jeito? Se está continuando do mesmo jeito, irmãos, estamos habituados a viver no sistema babilônico. E aí dizemos aqui na igreja que nós somos sacerdotes. O povo de Deus, a igreja, nós precisamos despertar para a necessidade de vivermos um sacerdócio legítimo. A gente teria muita coisa para falar sobre sacerdócio aqui, mas eu quero ser bem sucinto aqui. Nós precisamos ser reconhecidos não por documentos. Agora eu sou pastor, eu tenho carteirinha de pastor. E daí? Não, eu sou o líder do departamento tal da igreja. Se alguém perguntar para mim, eu vou falar que eu sou o líder tal. Não, é porque eu tenho 10, 20, 30 anos de igreja, então eu tenho moral. E daí, irmãos? Às vezes muitos de nós estamos preocupados com isso e estamos esquecendo de ser filho de Deus e de exercer o sacerdócio. Foi para isso que Ele nos chamou. Não foi para brincar de vir para a igreja. Foi para brincar de vir para a igreja 12 horas de culto, mas depois se corromper com o sistema babilônico novamente. E aí tem muita gente que tenta se afirmar por títulos, diplomas, redes sociais, aparências ministeriais. Mas o que Deus olha para nós é aquilo que Ele olhou para Davi, está olhando para o coração. E não para os currículos que nós estamos colocando. Irmãos, os currículos só valem para a terra. Para Deus só vale um coração disposto a falar, Deus, eu sou teu. Eu sou todo teu. E aí de que adianta ter aparência de pastor, de líder, de crente velho, de igreja, mas a gente não tem uma vida com Deus. A gente não tem uma vida de um sacerdote que represente o Senhor. E aí hoje a gente tem muitos sacerdotes modernos, mas sem legitimidade espiritual. E a gente abre mão de uma vida consagrada ao Senhor. E eu não estou dizendo aqui para você ser um religioso, agora você vai ficar 50 horas do seu dia no monte. Irmãos, é tempo de qualidade, é um tempo que você esquece de tudo, de todos os problemas, é só você e Ele. A fé sincera, a fé genuína, a fé pura, a fé lá de trás, essa fé sincera que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, eu lembro da tua fé sincera. A tua fé é genuína. É essa fé que talvez a gente precisa resgatar, irmãos. Uma pureza de olhar para o Senhor e você não estava preocupado se as pessoas iam olhar para você e te julgar. Você só queria Ele. Você não sabia nem João 3,16 direito, mas você queria falar dele para todo mundo. Porque sem querer, querendo, você já estava absorvendo e colocando para fora uma mensagem de um sacerdote. Você queria alcançar pessoas, tocar pessoas, trazer pessoas. Mas esse desejo foi ficando para trás. Por quê? Porque a gente foi amadurecendo, foi crescendo. E aí a gente foi negligenciando o sacerdócio. Mas o povo de Deus ainda tem um chamado para o sacerdócio legítimo. Pelo menos um amém? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Deus quer um sacerdócio puro, verdadeiro, transparente. O reconhecimento não vem dos homens. Talvez essa seja uma falha nossa. A gente ainda está esperando aplausos dos homens.
Mas o reconhecimento que a gente precisa ter é da parte de Deus, da presença dEle, que habita em nós. E aí tem um exemplo prático para isso. Tem muitas pessoas que têm diploma, têm título, têm cargo, têm função. Em contrapartida, às vezes tem meninos que estão só com 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino não tem título, não tem cargo, não tem função, não tem diploma, mas tem um coração totalmente apaixonado ao sacerdócio do Senhor. É esse tipo de gente que Deus quer, irmãos. Pura e simples, apaixonada por Ele. E como que a nossa vida fala, irmãos? Eu sei que enquanto nós que ministramos aqui, nós temos uma responsabilidade absurda de pregar aqui. Talvez muitos de vocês, ou alguns, não vou, né, mas alguns talvez dariam tudo para estar aqui pregando, ministrando. Eu sou uma das pessoas que hoje eu gostaria que outra pessoa ministrasse aqui. Que eu falo, Deus, o que eu vou falar? Mas o que nós falamos aqui, de repente, se você não externalizar isso lá fora, morre aqui com você. A intenção é que ganhe vida, mas que ganhe muito mais vida com você lá fora. Só que a mensagem que passa por essa pessoa que está transmitindo aqui, irmãos, essa aqui só ganha vida se o testemunho for verdadeiro lá fora. Porque senão é só palavras. E você quer ver uma coisa que me marca? Eu quero contar um testemunho para você, mas eu quero que você entenda que isso aqui não tem nada a ver com, o pastor Raul é fera. Não sou fera. Eu entendo que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Tem uma pessoa no meu trabalho que ela tem um amigo íntimo que está vindo aqui na nossa igreja também. E esse amigo íntimo é um amigo meu também. E ele falou assim, rapaz, você não tem noção do quanto a sua vida está impactando a vida daquela pessoa que está trabalhando com você. E detalhe, essa pessoa que ele falou, talvez, a maioria das vezes eu vejo ela por meia hora, 20 minutos, no máximo 1 hora diária. E ele falou assim, rapaz, o casamento dele mudou, vendo o seu comportamento. E detalhe, ele odiava pastor, agora ele está amando os pastores. Irmãos, eu não preguei para esse cara. Eu não abri a Bíblia, eu não falei aqui, vamos ver o que eu preguei aqui. Não falei, nunca fiz isso para ele. E se eu perguntar assim, mas o que você fez? Eu falava, eu não sei. Mas se a mensagem que eu pregar aqui, ela morrer aqui comigo, de que fez sentido? Esse sacerdócio, talvez você está vendo assim, nossa, ele prega bem, ele estudou, que legal. Não, irmãos, pergunta para minha esposa que sacerdote que eu sou em casa. Pergunta para o meu filho vai saber te responder já também. Que tipo de sacerdote eu sou em casa? Pergunta para minha mãe, pergunta para o meu pai, pergunta para minha irmã. Pergunta para pessoas que estão fora da nossa bolha religiosa. Pergunta para quem já foi aluno meu na academia, pergunta para ele se eu dava bom testemunho na academia ou se eu era um pé rapado, um safado na academia. Mas não, vamos se corromper com o sistema babilônico, porque nós precisamos conquistar as coisas. Isso, ganha o mundo inteiro e como nós cantamos aqui agora há pouco, perde a alma. Perde a família, perde os filhos, perde a saúde. Será que vale a pena, irmãos? Nós precisamos examinar o nosso chamado. E aí ficam algumas perguntas para nós. Será que nós estamos vivendo um ministério aprovado por Deus? Ou um ministério apenas baseado em aparência? Será que as pessoas nos reconhecem pelos títulos que carregamos? Ou de fato pela vida que temos com Deus? Irmão, porque a gente não precisa de um microfone para pregar. A gente não precisa de instrumentos para poder ministrar adoração ao Senhor. A nossa vida é um culto racional a Ele. A nossa vida expressa o sacerdócio que nós temos diante dEle. E aí, se você tem vivido um ministério pela aparência ou pelas credenciais humanas, hoje é tempo de voltar ao altar. E quando volta para o altar, irmãos, eu vou ficar com a palavra do pastor Ney. É para morrer. É para voltar sem nada, cara. Porque ele entregou tudo dele. Hoje nós só somos reino de sacerdotes porque alguém se entregou por completo por nós. E não foi brincadeira. Como o senhor foi pontual, pastor Ney? Por que aqueles novilhos eles não voltavam mais, irmãos?
Depois que era sacrificado, não tinha mais volta. E foi assim com Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aquele que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia está falando. E para quê? Para que nós nos tornássemos reino de sacerdotes. Para que a gente não brincasse. Que legal, eu posso falar que eu sou reino de sacerdotes. A igreja, mas lá fora eu posso me corromper com o sistema babilônico? Não. Não, porque é uma vida íntegra. E integridade fala de totalidade. É por completo. De repente, o ativismo religioso tem feito você validar carências pessoais em nome de um cargo ou função na igreja. E aí você tem que trabalhar na igreja. E aí você tem que fazer as coisas na igreja. E aí você não percebe que está vivendo o sistema babilônico dentro da igreja. Não, porque o pastor pediu para eu fazer. Não, porque o pastor pediu para fazer aquilo. Não, porque... Eu não estou dizendo que você não vai parar de fazer as coisas, irmãos. Mas será mesmo que você não está se escondendo de algumas responsabilidades da sua casa? Com sua esposa, com seu filho, com seu esposo, com seus filhos. Sistema babilônico. E você é sacerdote. Antes do seu talento, sacerdote, Deus quer você. E Ele quer você queimando por Ele, apaixonado por Ele. E eu acredito que Deus está levantando uma geração que não precisa provar nada com documentos. Porque a sua vida já testifica o sacerdócio que exerce. E nós somos parte dessa geração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios 3, versículo 2. 3:2. Vocês mesmos são nossa escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sacerdote, as pessoas precisam olhar para nós e ler essa carta, que é o próprio Deus que está escrevendo através das nossas vidas. Ou melhor, será que Deus está podendo escrever? Jesus. Uma igreja madura é feita de sacerdotes que exercem suas funções diante de Deus, da família, da congregação e da sociedade. Queima diante de Deus, queima diante da família, queima na congregação e queima também diante da sociedade. E aí a gente consegue exercer um sacerdócio legal, bacana. As pessoas conseguem ver que a gente não está negligenciando aquilo que o Senhor depositou em nós. E deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Você sabe me dizer a média da idade do culto de jovens e adolescentes? Mais ou menos? 18. Tá. Tem jovens e adolescentes aqui, eu vou jogar só um pouquinho mais alto, tá? Vamos lá, vou colocar de 25 anos para cima, tem? Ou melhor, para baixo, 25 anos para baixo, tem? Levanta sua mão, por favor. Se você puder, se você tiver coragem, fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Eu quero pedir uma licença aqui, rapidinho para vocês. Gerson. Talvez você não tenha coragem de falar, e nem precisa, tá bom? Nem precisa. Mas, por que eu pedi para vocês se levantarem? Porque vocês fazem parte, não da nova, mas da próxima geração já. Amém? Vocês têm essa consciência disso? O que nós trabalhamos aqui, o que nós plantamos aqui, é para que daqui 10, 15 anos, vocês não precisem repregar essa mensagem. Vocês estejam, talvez a gente está com as mãos calejadas, com lágrimas nos olhos,
para que lá na frente as suas mãos não tenham calos e que vocês possam sorrir. Aquilo que o salmista diz, nós queremos nós. Se você é um crente maduro, um sacerdote maduro, eu acredito que você vai concordar comigo. Queremos nós traçar o nosso caminho com lágrimas, para que, se possível, a gente veja vocês voltando, mas se for melhor ainda, a gente volta com vocês celebrando, com júbilo. Mas nós queremos fazer esse trabalho árduo por vocês. Talvez vocês não entendam o que eu estou dizendo aqui agora. Mas uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, e eu quero, como pastor, e representando os nossos pastores aqui, a nossa equipe de liderança, e todo crente maduro, que um dia criticou vocês, fez chacota com vocês. Como assim, pastor? Essa geração não vai dar em nada. Essa geração, que geração que nós estamos, Gerson? Essa geração ABCW, essa geração Y, geração Z, mas em tom de chacota. Nossa, na minha época era diferente, essa geração é morta, é cozida. Talvez você ouviu isso, talvez não diretamente, mas talvez você ouviu isso. Talvez você ouviu de alguns de nós aqui. Estou te pedindo perdão. Estou te pedindo perdão porque nós não exercemos o sacerdócio da forma correta diante de vocês. Nós não deveríamos criticar vocês, nós deveríamos estimular vocês. Nós deveríamos colocar uma plataforma para vocês voarem, alçarem grandes voos. E às vezes, em nome de uma religiosidade, a gente faz parecer que nós somos melhores que vocês. Não. O pastor Marcos tem dito isso. Nós temos muito a aprender com vocês, inclusive com os erros. Inclusive, são vocês que vão fazer com que a gente observe coisas que a gente não observava até então. Que a gente aprenda coisas que a gente não aprendia até então. E eu queria pedir um favor enorme para vocês. Vem aqui à frente, deixa a gente orar com vocês, deixa a gente estabelecer um pouco do sacerdócio que nós temos sobre a vida de vocês e pedir perdão por vocês. E eu queria convidar, não só os pastores, mas você, sacerdote, você homem, você mulher que entende esse encargo profético. Pastor, mas eu nunca fiz isso, eu nunca falei mal deles. Faz por quem não fez, faz por quem fez. Abrace um deles, chore com um deles, por favor. Peça perdão. Pastor, mas eles não vão entender nada. É sobre nós. É muito mais sobre nós do que sobre eles. Eu queria de verdade, você abrace um desses jovens, pelo amor de Deus. Adolescentes, abrace. Ei, sacerdote. Ei, você que é adulto. Você que está entendendo isso. Ainda a mensagem não acabou, mas eu queria que nós testificássemos isso agora. De repente você é o pai de algum desses adolescentes que estão aqui. Vem, abraça ele. Nós pedimos perdão para vocês pelas palavras de acusação, de confronto, de deboche, de menosprezo. Nós queremos abençoar a geração de vocês. Se as coisas estão ruins, a culpa não é de vocês, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Fomos nós que fomos covardes. Fomos nós que fomos negligentes. Fomos nós que fomos omissos. Talvez, na verdade, os imaturos sejamos nós e não vocês. Jesus. A mesa que nós sentamos, vocês têm lugar também. O direito que nós temos à mesa, vocês têm também. Nós oramos para que Deus coloque vocês em lugares altos, em altos tronos. Jesus. Senhor, cura o coração desses jovens, adolescentes, dessa geração que não está aqui para brincadeira, eles estão aqui para fazer um marco na história que nós estamos escrevendo juntos com ele. Pais, filhos,
netos. Quantas gerações o Senhor quiser conectar, Senhor Deus. Nós vamos estabelecer um modelo de sacerdócio correto. Talvez sejam eles que olhariam e falariam: não, você não testifica como sacerdote. Mas nós estamos nos colocando nesse lugar, nessa noite, Jesus. Essa manhã, Jesus. Eles alcancem a graça e o perdão do Senhor, Jesus. Você que está aí, você pode ficar de pé. Estenda suas mãos para cá, por favor. Ah, Deus, nós abençoamos os teus filhos. Talvez a culpa, as acusações que nós colocamos sobre esses adolescentes. Irmãos, eu quero que você entenda que eles representam muitos outros adolescentes, jovens que nem aqui estão. Até de outras igrejas, até das demandas da sociedade. Porque é muito mais fácil para nós estigmatizar as pessoas e eles do que abraçá-los, igual nós estamos fazendo aqui agora. E de repente a culpa é nossa. Porque não literalmente, mas quem sabe, eles não são esses que estão olhando e falam assim: cara, vocês não parecem sacerdotes. Minha vida está assim, se está ruim como você fala que está, porque vocês não parecem que são sacerdotes.
Por isso que eu vou repetir, nos perdoe. Nos perdoe. Nós estamos reparando o altar. Porque nós não queremos ser um Moisés na vida de vocês. Nós queremos que vocês subam o mesmo monte com a gente. Nós queremos que vocês construam um legado junto com a gente. E para isso, os sacerdotes maduros precisam se levantar. Precisam se posicionar. Irmãos, vamos lá. Como foi lá no Êxodo 19, Deus falou. Continuou falando com a gente. Só que a resposta do Êxodo 20 vai se dar daqui 20 minutos, meia hora. Qual vai ser a resposta que a gente vai dar depois? Porque a segunda-feira chega. A terça-feira chega, a quarta. Você vai esperar o culto de quinta para poder falar que é sacerdote de novo? Não mais. Não mais. Nós assumimos a responsabilidade de não mais terceirizar essa chama que precisa queimar. Irmão, por que eu preciso queimar? Porque de repente eu vou vir para um culto como esse e vai ter um irmão do meu lado que não vai estar queimando, ele vai estar com a chama faquinha. E de repente vai ser eu que vai incendiar ele. Num outro dia vai ser o contrário. É por isso que nós não podemos parar de colocar lenha. Não podemos parar. Reino de sacerdotes. Repito, uma igreja madura é feita de sacerdotes que exercem suas funções diante de Deus, da família, da congregação e da sociedade. Diante de tantas pessoas, irmãos, diante de tantas pessoas, que o seu sangue já foram derramados ao longo da história, diante de tantas pessoas que o seu sangue estão sendo derramados, inclusive agora, em nome de Cristo, nós não temos o direito de abrir mão do nosso sacerdócio. Nós não temos esse direito. E a régua sobe. Nós não temos o direito de exercer esse sacerdócio de qualquer forma. Nós precisamos assumir esse papel de igreja madura. Uma igreja que uma igreja que para de perguntar coisas do tipo: quem prega hoje? E passa a falar coisas do tipo: o que será que Jesus vai falar comigo hoje que eu preciso mudar? É mudança de mentalidade. Porque, irmãos, Cristo fala toda hora, todo tempo, se você quiser ouvi-lo. Ontem eu compartilhava alguma coisa com a minha esposa, ela falou: nossa, Deus falou assim que você falou. Simples. Eu queria te convidar, a igreja, agora, a juntos investimos, não vou falar gastamos, mas investimos um tempo de oração. Agora é individual, é de sacerdotes mesmo, sabe? E eu não sei se você vai se ajoelhar, se você vai ficar de pé, se você vai sentar, mas é eu e Deus, é você e Deus, e o altar sendo reparado. E não se esqueça, tem gente olhando para mim e para você agora. E essa hora, eu vou ser um pouquinho mais ousado até. Eu quero pedir para que toda a nossa equipe de trabalho também se proste nesse sentido. Porque até quem está no estacionamento precisa entender: eu estou exercendo sacerdócio. Quem está na intercessão está exercendo sacerdócio. Quem está na música está exercendo sacerdócio. E talvez agora, Samuca, a gente faça um silêncio absoluto no sentido instrumental, mas que as nossas vozes cheguem ao trono de Deus. Vamos juntos? Vamos.
Oh, meu Deus.
Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Não coloca não, por favor. Mas eu quero que você me ouça aqui. Lá na Babilônia, os fiscais estavam olhando e olharam e falaram assim, cara, vocês disseram que são sacerdotes, mas vocês não estão aqui na linhagem de sacerdotes. E aí eles não puderam exercer os sacerdotes. Eles voltaram para a terra, mas não puderam exercer o sacerdócio. Só que tem um texto que é pior do que isso, irmãos. A Bíblia diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E aí no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome. Eu, porém, responderei, vocês são sacerdotes? Nunca os reconheci. Se afastem de mim. Irmãos, nós estamos chorando agora para não ter que chorar nesse dia. Eu carrego uma premissa comigo, gente. Pior do que ouvir vai para o inferno é ouvir do Cristo, não te conheço. Porque a primeira frase ele nem vai precisar falar mais. Que Ele resgate a gente. Que Ele resgate a gente. Vem, Senhor.